de nós termos a verdadeira revelação de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, Deus se revela diante dos nossos olhos. Ele alinha o nosso caminho, preenche as lacunas do nosso coração. Quando lemos a Bíblia Sagrada, quando meditamos na Bíblia Sagrada, nós somos confrontados, porque nós somos pecadores e estamos diante de um Deus santo. Por causa disso, e exclusivamente por causa disso, eu te convido para uma oração nesse momento. Feche seus olhos junto comigo. Pai do céu, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, todos enquanto igreja do Senhor. Enquanto igreja do Senhor, nós clamamos o lavar do sangue de Jesus Cristo sobre nós. Lava-nos no sangue do Cordeiro, Pai. Porque tal qual Isaías disse, nós somos homens de lábios impuros e habitamos no meio de homens de impuros lábios. E os nossos olhos agora, Senhor, vislumbrarão a sua glória. E nós clamamos então por essa causa, o lavar do sangue de Jesus, a purificação dos nossos pecados, porque somos sim pecadores, mas justificados pelo sangue de Jesus Cristo. E é nele que nós pedimos, é nele que nós clamamos. Acalma o nosso coração agora, Pai. Faz com que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir sua voz e que em cada momento a graça, a majestade do Senhor, a misericórdia do Senhor seja derramada sobre nós, com cura de corpos e também de corações, pela graça de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Convido você então para abrir a sua Bíblia Sagrada junto comigo, no Salmo de número 100. Abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 100. A Igreja Presbiteriana, ela tem o bom costume de ler grandes textos bíblicos, porque nós sabemos que é a Bíblia que nos lava, que nos limpa, que nos habilita para viver uma vida agradável a Deus. Salmo de número 100 está escrito o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Olha, eu quero atentar com você no versículo 4. Versículo 4 diz o seguinte: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizei-lhe o nome. É para isso que nós estamos aqui, para render graças ao Senhor. O Senhor tem preservado a nossa vida. Mesmo no meio das situações mais difíceis, Ele tem preservado a nossa vida. Ele tem preservado o nosso pão de cada dia. E nós, enquanto adoradores desse Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, nós estamos aqui para louvar e adorar o nome dele. Louvar e adorar com todo o coração, com toda a alma. Porque, como o próprio Cristo disse à mulher no poço, virá o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Por essa causa, eu te convido para, junto comigo, cantar uma música. E essa música é o tema da oração que Jesus Cristo ensinou para os seus apóstolos. Pai Nosso. Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa os céus descer na terra como é
Deixa os céus descer, deixa os céus descer, deixa os céus descer, deixa os céus descer, deixa os céus descer. Deixa os céus descer. Não podemos esquecer dessa grande realidade. Esse Pai, e Cristo disse que Ele é Pai, Ele está no céu. É esse reino que nós buscamos. Nós devemos desejar a vontade de Deus. Essa parte na oração é muito interessante. Interessante porque seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. É sinal de que nós precisamos alinhar as nossas vontades à vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. E é para isso que nós estamos aqui, para aprender mais a respeito da Escritura Sagrada. E aprendendo mais, nós vamos alinhar nossas vidas, nossos corações, nossas mentes à vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Quero te convidar então nesse momento a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E você vai deixar sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 12. Tudo bem? Nós iremos ler então Gênesis capítulo 12, o versículo 1. E está escrito o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vamos fazer mais uma oração? Lemos a palavra de Deus. Não é o pastor que comunica a palavra de Deus para você, mas é o próprio Deus que comunica a sua palavra. Não existe nada em mim que eu possa te oferecer, mas Deus é dadivoso. E porque Deus é dadivoso, a gente entrega a nossa vida, o nosso coração, abre bem as nossas orelhas para que nós possamos escutar a voz dele. Então, faça uma oração junto comigo agora. Pai do céu, estamos nas suas mãos, como sempre estivemos. Somos ovelhas do seu pastoreio. O Senhor é Deus glorioso. O Senhor fala com o seu povo. Aprove o Senhor na antiguidade falar através dos seus profetas, mas hoje o Senhor fala através do seu Filho, Pai. O seu Filho deixou os ensinamentos escritos da sua palavra através dos ensinos apostólicos, para que nós possamos alinhar nossa vida à sua vontade e viver de acordo com a sua vontade. Pai, então, em nome de Jesus, ilumina as nossas mentes, o nosso entendimento, abra os nossos olhos, que essa semente que está sendo plantada agora no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo, aqui em Passo Fundo, em Erechim, Lagoa Vermelha, Ernestina, no Brasil como um todo, Pai, seja convencido de que o Senhor é Deus, que o Senhor é gracioso e nos ajude a alinhar as nossas vidas com o Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Está escrito, vou ler novamente para você. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O título, então, do nosso sermão de hoje é Os Primeiros Desafios da Família da Aliança.
os primeiros desafios da família da aliança. Sabe? É interessante a vida de Abrão. A vida de Abrão começa assim. Ele morava na terra de Ur dos Caldeus, quando ele foi atacado pelos moradores ali, porque era uma cidade extremamente politeísta, e ele então foi obrigado a sair da cidade de Ur dos Caldeus e ir para Harã. E lá em Harã, ele começou a adorar com um pouco mais de tranquilidade a Deus. Mas nesse momento, o que acontece? Deus fala com Abrão: sai da tua terra. Sai da tua terra. Nós estamos numa sistemática de aprender a respeito das famílias. As famílias que a Escritura Sagrada mostra para nós. E a Escritura não isenta os erros do homem, muito pelo contrário. Ela aponta os erros para que nós possamos alinhar a nossa vida à vontade de Deus. É simples assim. Quando vimos então o primeiro casal, o casal primordial, Adão, macho e fêmea, Adão macho foi criado única e exclusivamente por Deus para liderar, cuidar e organizar tudo aquilo que Deus tinha criado. Eva foi trazida por causa da falta que o próprio Deus fez o homem sentir de um equilíbrio. Então nós aprendemos que quando existe uma liderança fraca, o equilíbrio fracassa também no nosso meio. Para tanto, o nosso Deus, que é a rocha, o rochedo, aquele que nos firma, nosso Pai não é areia. Nós estamos firmes na rocha. Por essa causa, quando você, mulher, precisa de uma liderança firme, uma liderança unidirecional, uma liderança que permanece constante a despeito de qualquer situação, mulher, procure por nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Homem, quando você não estiver dando conta de liderar, quando você achar que você é insuficiente, você realmente é insuficiente como líder, procure o nosso Senhor, que firma o nosso pé e faz com que a gente volte ao caminho de um líder do Senhor, para que haja equilíbrio no seu lar também. Para tanto, nós vimos que após o pecado, alguns fatos começaram a acontecer. Os fatos que levam à morte, primeiro foi o assassinato de Abel. Caim matou Abel por causa de inveja. A oferta que Abel ofereceu foi agradável ao Senhor, porque Abel ofereceu aquilo que Deus havia pedido, tal qual o culto. Deus aceita o culto da maneira que ele pede. O culto é direcionado a Deus. Por essa causa, porque o culto foi da forma que Deus pediu e Abel o fez, mas Caim fez diferente. Caim fez o seguinte: olha, eu posso prestar um culto ao Senhor do jeito que eu quiser. Bom, Deus não aceita aquilo do jeito que você quer. Ele aceita aquilo que ele prescreveu. E porque Deus prescreveu uma forma, nós utilizamos essa forma para adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. E os caminhos, eles começaram a se dividir nesse momento. Aqueles que são filhos dos homens, que não obedecem a Deus, e aqueles que são filhos de Deus, que se submetem ao mando do Senhor e o adoram em espírito e em verdade. Logo depois, então, nós vimos a respeito de Noé e o grande livramento que Deus faz a os filhos da aliança, aqueles que foram eleitos por Deus para retomarem o caminho direcionado pelo próprio Deus. Hoje, então, chegamos no capítulo 12. Semana passada estivemos no capítulo 9 e agora chegamos no capítulo 12. E você pode perguntar aí na sua cabeça: por que o pastor não vai falar de coronavírus? Meus irmãos, não precisamos. Não precisamos. Não precisamos falar de coronavírus hoje, não precisamos falar de escatologia, nós precisamos alinhar o nosso coração a Deus. Nós precisamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade e clamar para que Ele transforme a vida e a existência, para que, pela graça dEle, nós passemos por esses enfrentamentos que nós temos dia após dia. Não é só coronavírus não, tá? É H1N1, H1N2, dengue, infartos agudos do miocárdio e tantas outras doenças que nós temos no mundo, única e exclusivamente porque vivemos num mundo de morte. Vivemos num mundo de morte. O nosso mundo, ele caminha para tal. E nós também. Nós já nascemos com os nossos dias contados. A gente só não sabe qual o número da nossa ficha, como diria o pastor Jeremias.
da 8ª Igreja Presbiteriana. Cada um de nós tem uma fichinha com um número. A gente só não sabe quando é que Deus vai chamar. Então eu te convido para alinhar o seu coração a Deus, para alinhar a sua vida a Deus, para que a gente possa caminhar agradavelmente a Deus. Hoje, então, nós vamos estudar sobre a família de Abrão, ainda Abrão, e os primeiros desafios dessa família da aliança. Sabe qual foi o primeiro desafio dessa família da aliança? O afastamento. Capítulo 12, versículo 1. Olha o que Deus diz. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sabe, o que nós precisamos nos afastar hoje não é da nossa família e da nossa parentela, não. Nós precisamos nos afastar da cultura vigente no nosso mundo. A cultura que nos desvia do caminho do Senhor. A cultura que faz com que a gente adore a outros deuses. Existem deuses bem pontuais no nosso tempo hoje. Deus dinheiro, Deus mídia, Deus eu. E nós vivemos uma vida onde precisamos abandonar esses deuses e nos focar no Deus único. Ele está nos chamando, nos convidando, aliás, nos ordenando. Porque Deus não pede e Deus não convida, Ele ordena. Porque Ele é Deus. A nos afastarmos dessa cultura que nos prende, essa cultura que fecha os nossos olhos, que faz com que a gente corra atrás do vento e tenha medo do vento, para focarmos nele. Sabe? Quando nós nos afastamos, então, dessa cultura vigente no nosso mundo, nós nos aproximamos da cultura divina. Com isso eu não estou falando para você se alienar. Muito pelo contrário. Precisamos saber o que está acontecendo no mundo como um todo, porque vivemos nesse mundo. Nós precisamos trabalhar, nós queremos crescer, nós queremos adquirir bens, mas vivemos uma vida completamente diferente do mundo. Nossas leis são diferentes, as nossas leis são eternas. O próprio Deus instituiu essas leis para que a gente andasse de acordo com a vontade dele. E é exatamente isso que Deus está fazendo com Abrão. Não só com Abrão, mas com Abrão e a sua família, a sua parentela. E junto com ele vai a sua esposa, junto com ele vai Ló, seu sobrinho, junto com ele também vai seu pai. E ele vai para uma terra que Deus vai apontar o local. É necessário uma extrema confiança, não é verdade? É necessário uma confiança que está além das nossas perspectivas. O segundo ponto, então, é o lugar determinado por Deus. O lugar determinado por Deus, muitas vezes não é do jeito que eu quero. Porque não é determinado por mim, é determinado por Deus. O lugar determinado por Deus, ele não tem tudo aquilo que eu desejo, mas tem aquilo que o próprio Deus quer me dar. A situação do local determinado por Deus, ela passa por peregrinar por um caminho. Sabe qual lugar determinado por Deus para o nosso descanso? Qual é a nossa terra prometida? A nossa terra prometida é a Canaã celestial. Você que acredita que Jesus Cristo é Deus, que confia que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática, sabe que esse mundo é um mundo de peregrinações. Nós andamos por esse mundo. A gente vive, transita de um lugar para o outro, trabalhamos, nos esforçamos, comemos o pão com o suor do nosso rosto. É assim a nossa vida. Passamos por doenças, passamos por alegrias, passamos por tristeza. Esse é o lugar que nós temos hoje. Esse é o lugar que vivemos hoje. Mas o lugar determinado por Deus é diferente. No meio dessa peregrinação, nós sabemos que Deus tem separado para cada um de nós a Canaã celestial. Por essa causa, esse lugar que é determinado por Deus, em terceiro ponto, existe fome e existe seca. Capítulo 12, versículo 10. Tem fome e tem seca, meu irmão. Aqui não é fácil nessa terra, não. Por vezes estamos empregados, por vezes desempregados.
por vezes sãos, por vezes doentes, por vezes temos um bom relacionamento com as pessoas ao nosso redor, por vezes não. Essa terra é uma terra de fome, é uma terra de seca. Nós habitamos num lugar onde existe uma aridez no coração das pessoas. E essa aridez, ela só é transformada em momentos específicos quando a graça de Deus é derramada e essa aridez se transforma em misericórdia para distribuirmos ao redor. Sabe, nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos ser esse refrigério no meio dessa fome e dessa seca que nós estamos passando. Nós precisamos, enquanto cristãos, ser a mão estendida para que cada uma das pessoas tenha o que comer e o que beber nesse momento de dificuldades. É responsabilidade da igreja que no meio de fome, no meio da seca, a gente possa providenciar o pão de cada dia para as pessoas. O difícil é quando nós nos tornamos incrédulos. O difícil é quando nós nos enveredamos por caminhos de mentira. E o capítulo 12, versículo 15, ele aponta algo bem pontual. Que quando a incredulidade vem, a primeira coisa que perdemos é o matrimônio. Bom, Deus levou Abrão para um lugar e disse a Abrão o seguinte: Abrão, você está vendo toda essa terra aqui? Essa terra foi a terra que eu vou dar para você. Você vai peregrinar nessa terra aqui. No meio dessa peregrinação, houve seca e fome. Deus não disse para Abrão sair daquela terra. Ele não disse isso. Mesmo assim, Abrão se levantou, foi em direção ao rio Neguebe, e do rio Neguebe ele quis entrar e entrou no Egito. Mas sabe o que é interessante? Ele disse o seguinte: Sara, ou Sarai, até então, você é uma mulher muito linda. Olha, quando Abrão diz isso, eu paro para imaginar o quanto Sarai devia ser bonita. O quanto Sarai devia ser bonita. E daí ele disse para ela: Sarai, nós vamos entrar agora no Egito. E eu tô com muito medo, Sarai, porque quando a gente entrar lá, eles vão olhar para você e vão te achar muito linda. Isso quer dizer, Sarai, que eles vão querer me matar. Então vamos fazer um combinado. A partir de agora, Sarai, quem perguntar para você, você é minha irmã. Meus irmãos, o pai da mentira é o diabo. E tudo aquilo que começa com mentira tende a dar errado. Sabe, o primeiro passo do erro de Abrão foi sair do local que Deus determinou para que ele ficasse. Deus não mandou ele sair da terra de Canaã, mesmo com fome e com seca. Não mandou. Mas mesmo assim, ele fez aquilo que ele achava melhor. Quantas vezes nós não fazemos aquilo que nós achamos melhor? E nós mentimos. E as consequências dessa mentira acabam vindo. Sabe, meus irmãos? O pai da mentira, segundo a Bíblia Sagrada, é o inimigo das nossas almas. E a mentira, ela tem perna curta. Ela acaba por ser descoberta. O interessante é que Deus, na sua infinita misericórdia, versículo 17 e versículo 18, ele leva juízo para aqueles que não são de Deus, juízo para os que são de Deus. Ele traz vergonha por causa do pecado e ele reestabelece o caminho de retorno. Sabe, o faraó viu a mulher Sarai e falou o seguinte: essa mulher é realmente linda, vou trazê-la para o meu harém, como minha esposa. Ela foi levada então para o harém do faraó. E lá naquele harém, Deus começou a exercer juízo sobre a casa de Faraó. Pragas, doenças, até que o Faraó descobriu que Sarai era mulher de Abrão.
A mentira ela foi descoberta, essa mentira trouxe vergonha. E, novamente, ela trouxe um afastamento de outras pessoas. É isso que a mentira faz. Ela traz vergonha e nos afasta das pessoas. Existe uma falsa sensação de segurança e uma falsa sensação de estabilidade quando nós estamos afastados de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, você pode, aí durante o tempo que você está afastado de Deus, conseguir progredir na sua vida financeira. Mas isso é temporário, isso passa. Tal qual aconteceu com Abrão, isso tem a hora do para. A hora que descobrem a sua mentira, você é envergonhado por causa dela, eu sou envergonhado por causa da mentira. É assim que Deus nos leva para o seu caminho, nos traz de volta para o centro da sua vontade, para que a gente faça o retorno à obediência, o retorno ao caminho. Sabe, John Bunyan, ele tem um livro que se chama O Peregrino. Toda vez que esse peregrino ele se afasta do caminho, ele precisa retornar para de novo entrar no caminho do Senhor. E nós vemos na história de John Bunyan, esse peregrino por inúmeras vezes se afastando do caminho. Tal qual Abrão se afastou do caminho inúmeras vezes. E o próprio Deus fez com que ele retornasse para o caminho. Sabe, meus irmãos, o caminho da obediência é o caminho mais fácil. O caminho da obediência é o caminho que faz com que a gente se alinhe à vontade do Senhor. Ele prometeu que não faltaria o pão. Ele não nos prometeu que nos tiraria desse mundo de imediato, mas que Ele teria misericórdia de nós durante todo esse tempo. Sabe, a promessa de Deus, ela vai além das nossas expectativas. Quando nós estamos em obediência, coisas ruins podem sim acontecer. Mas nós temos uma esperança, tal qual o salmista tinha uma esperança, que está descrito lá no Salmo 91, que 1000 caem à minha direita e 10.000 caiam à minha esquerda, e eu não serei atingido, somente com os meus olhos irei contemplar e ver a graça e a misericórdia do Senhor. Quando nós estamos no caminho do Senhor, mesmo que afligidos, mesmo passando por dificuldades, nós sabemos com quem contar. Por isso, então, nós aprendemos com esse texto o seguinte: a família de Deus ela é levada a abandonar as práticas mundanas que são desagradáveis a Deus. Meus irmãos, está na hora da gente abandonar esse senso comum que nós vivemos. Esse senso comum que faz com que a gente ande por caminhos que são politicamente corretos, mas incorretos diante de Deus. Está na hora da gente usar todas as palavras para anunciar para as pessoas que existe uma forma diferente de viver. O nosso caminho precisa ser de transformação diária, de santificação. Nós somos sim testados por Deus. E depois que nós somos testados, nós somos aprovados por Ele. E quando somos aprovados, meu irmão e minha irmã, nós estamos habilitados para continuar seguindo no caminho. Em segundo lugar, o que é que nós aprendemos? Aprendemos que mesmo em situações difíceis, acredite, Deus sustenta o seu lar. Não é você com a força do seu braço, não é o seu trabalho que sustenta o seu lar, não é a economia que sustenta o seu lar, não é o mundo que sustenta o seu lar, é Deus que sustenta a sua casa. Independente das aflições, das adversidades que acontecem no dia a dia, independente de quais são as doenças que venham a nos cercar, é Deus que sustenta a nossa casa. A própria palavra diz que nunca vi um filho de Deus mendigar o pão. Sabe por quê? Porque você e eu, enquanto filhos de Deus, que não temos falta na nossa casa, precisamos ser os primeiros a estender a mão para o necessitado. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a mentira gera destruição dos lares. Fale a verdade.
Que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Se posicione como um indivíduo verdadeiro. Homens e mulheres que, a despeito de qualquer coisa, falam a verdade em amor. A verdade, ela precisa ser dita, mas ela precisa ser dita em amor. A verdade precisa ser dita com cautela, com carinho, com mansidão, com longanimidade. A verdade, ela precisa ser dita, mas nós precisamos estar dispostos a andar mais uma milha com quem a gente fala a verdade. Em quarto, nós aprendemos que a aparente melhora social em desobediência não é sinal de bênção. Quando Abrão estava lá no Egito, olha, ele cresceu socialmente porque ele foi assim abençoado por causa da mentira. Sabe o que é abençoado por homens por causa da mentira? Pois é, quando foi descoberto, ele foi expulso. Quando foi descoberto, foi expulso. Por isso, meus irmãos, mesmo nas situações mais complexas, falemos a verdade. A verdade. O nosso Deus é Deus de luz e diante dele não existe treva. O nosso Deus é Deus de verdade. Perto dele não pode existir mentira. Nós destruímos os nossos lares quando proferimos mentiras. Mais ainda, o mundo é afligido por causa da nossa falta de fé. Faraó e a sua casa foram afligidos nos seus corpos com doenças por causa da nossa falta de fé. E aí eu pergunto para você, meu irmão, muitas igrejas têm levantado momentos de jejum e oração durante essas 2 semanas. E você? Tem jejuado? Tem orado? Tem clamado ao Senhor pela misericórdia dele? Para ele visitar a nossa terra com cura dos corpos, cura dos corações? Esse é um momento em que nós podemos utilizar para a glória de Deus, para mostrar para todas as pessoas que o nosso Deus é real, que ele é misericordioso. Mas sabe, a nossa falta de fé, a nossa falta de coragem, a nossa falta de posicionamento pode fazer com que muitas pessoas morram, não só a morte física agora, mas a morte eterna. Não sabemos quantas pessoas serão ceifadas, mas sabemos que Deus preservará os seus. Cada um de nós tem uma fichinha. A nossa responsabilidade é nos posicionarmos com fé diante de Deus. Em sexto e último lugar, nós aprendemos que Deus levará seus filhos ao centro da sua vontade. Deus sempre leva os seus filhos ao centro da sua vontade. Abrão voltou. Abrão voltou. E ficou ali, perto da cidade de Ai. Erigiu novamente o altar, louvou e adorou a Deus. Deus sempre leva os seus filhos para o centro da sua vontade. Sabe, eu não sei por quais caminhos você tem andado. Muito pelo contrário. E eu estou aqui atrás dessa câmera e não sei como é que está seu coração agora. Não sei como é que está a sua vida. Mas eu te convido, nesse momento, junto comigo, a alinhar a sua vida a Deus. Não é à toa que você está ouvindo essa mensagem aqui agora. Deus restaura as famílias como restaurou a família de Abrão. E logo em seguida, ele foi chamado de Abraão, o pai de uma grande multidão. Não é à toa que Abraão é chamado do pai da fé. Não é à toa que em Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas. Não é à toa que esse homem, mesmo com defeitos, mesmo com tropeções, ele tinha um coração dado por Deus, sempre disposto a andar na direção do centro da vontade de Deus. Estou te convidando hoje, meu irmão,
Deus diz a uma das 7 igrejas do Apocalipse, se hoje, e ele diz às igrejas, se hoje você ouvir a minha voz, se hoje você me escutar batendo na porta, me deixa entrar, que eu vou entrar e eu vou cear com você. Muitas vezes nós temos apagado a voz do Espírito Santo e nossas famílias têm sido destruídas. Muitas vezes temos negligenciado a voz do Todo-Poderoso. Muitas vezes temos negligenciado a Bíblia Sagrada e nos vemos envoltos num mundo de mentira, num mundo de dor, de sofrimento. Para o caminho do centro da vontade de Deus. Que essa palavra que é viva, que é eficaz, transforme a sua vida para louvor do Todo-Poderoso Deus. Nós ficamos por aqui, meus irmãos. E durante o tempo em que o nosso presbitério, o nosso sínodo determinar, nós estaremos nessa plataforma e também no YouTube. Então te convido para você se inscrever no YouTube e para curtir a nossa página do Facebook. Nós também, meus irmãos, nós que somos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, das cidades de Passo Fundo, Erechim, Lagoa Vermelha e Ernestina, nós também dizimamos e ofertamos. Sabe, meus irmãos, no final dessa live vai estar sendo colocado na nossa rede de WhatsApp a conta para você devolver o seu dízimo e a sua oferta. Sabe, meus irmãos, dízimo e oferta na Igreja do Senhor é para que a gente assista àqueles que estão passando por dificuldades. Você que está nos ouvindo, se quiser contribuir com a plantação de igreja aqui no Rio Grande do Sul, nessas cidades que eu tenho dito, Lagoa Vermelha, Ernestina, Erechim e Passo Fundo, entre em contato conosco, mande uma mensagem para a gente que a gente vai passar para você a conta para você contribuir aqui com o Rio Grande do Sul. Deus abençoe a sua vida, te encha de graça e de misericórdia. Eu quero fazer uma oração junto com você para a gente terminar esse tempo de meditação. Feche seus olhos novamente. Pai do céu Todo-Poderoso, eu com Abraão hoje e com a família de Abraão, que mesmo sendo chamados pelo Senhor, a gente por vezes, ou muitas vezes, faz aquilo que a gente quer. E quando nós fazemos aquilo que nós queremos, nós nos afastamos da sua vontade e utilizamos as ferramentas que nós temos à nossa mão, e uma das ferramentas é a mentira. E essa mentira, ela traz juízo, não só para nós, mas como para as pessoas também que estão ao nosso redor. Mas o Senhor é Deus misericordioso e nos atrai de novo para o centro da sua vontade. Nos coloca no caminho que o Senhor deseja que a gente trilhe. E novamente nós louvamos, engrandecemos e adoramos o seu santo nome. Por isso, Pai, é na graça de Jesus que nós te adoramos, porque o Senhor restaura os seus, transforma a vida dos seus, para a honra e glória do seu santo e maravilhoso nome. Traz-nos para o centro da sua vontade, Pai. Alinha a nossa vida, para que dia após dia a gente se alegre em ver as maravilhas que o Senhor faz. Louvado é o seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estendam sua mão como um ato de receber, e nesse momento eu vou impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, aqui em Passo Fundo, em Erechim, em Lagoa Vermelha, Ernestina, no Brasil e ao redor do mundo, para louvor da sua santidade em Cristo. Aleluia. Amém.